Nós vamos definir o que é um circuito elétrico, vamos definir a diferença de potencial elétrico e a gente finaliza essa aula 1 com uma atividade que vai ser encaminhada no Classroom com letra A, B e C para vocês resolverem. Uma das formas de construir um circuito elétrico simples é utilizando uma pilha, né? Nós temos aqui uma pilha, uma lâmpada e fios elétricos. Bom, tá aqui então um GIF que representa muito bem um circuito elétrico simples, tá? A pilha é um gerador de energia elétrica e os fios servem para conduzir essa energia elétrica. Então, ele conduz as cargas de um polo da pilha até o outro polo da pilha. A pilha, como vocês sabem, ela tem um polo que a gente chama de polo positivo e nós temos o polo negativo. O polo positivo ele é chamado de potencial maior e o polo negativo é chamado de potencial menor, tá? Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes do que é uma pilha, para que serve uma pilha. Bom, então aqui vocês podem ver que a partir do momento que foi colocada uma pilha, as cargas puderam então ser conduzidas, por isso que o fio é chamado de condutor elétrico, porque ele conduz as cargas de um polo a outro, tá? Qualquer conjunto de aparelhos nos quais é possível estabelecer uma corrente elétrica constitui então um circuito elétrico. Então, esse aqui é o circuito elétrico mais simples que a gente pode montar. Um dos mais simples que a gente pode montar. Vocês vão perceber que à medida que a gente for nos aprofundando no conhecimento, vocês vão ver exemplos mais complexos de circuitos elétricos, tá? Mais complexos que eu digo, vão ter mais elementos, mais dispositivos. Todo e qualquer condutor tem movimento de elétrons livres. Todo e qualquer condutor. Esses elétrons livres são aqueles que estão na última camada da eletrosfera do átomo e eles têm uma maior mobilidade eletrônica. Então, qualquer aumento de temperatura faz com que ocorra essa movimentação de elétrons, só que é uma movimentação desordenada, não é uma movimentação ordenada. Então, para a gente estabelecer uma ordem nessa movimentação, nós colocamos no circuito um gerador elétrico. Esse gerador, que no caso aqui é a pilha, né? Para que a gente faz isso? Para estabelecer uma ordem na movimentação dos elétrons. Então, quando eu consigo estabelecer essa ordem, a gente chama de corrente elétrica. Quem que faz isso? É o gerador. Por que ele faz isso? Porque o gerador, ele estabelece no circuito uma diferença de potencial. O que é uma diferença de potencial? É como se ele desse força para as cargas se movimentarem dentro do fio de um polo a outro da pilha. Esse gerador aqui, gerador elétrico, ele transforma a energia química do material químico que existe dentro da pilha em energia elétrica. Vocês já devem ter ouvido outro nome em relação à diferença de potencial. A diferença de potencial ela pode ser chamada de tensão elétrica ou de voltagem elétrica. Aí muitos vão ver, por exemplo, outros nomes. É muito possível que venha variado, tensão elétrica, voltagem elétrica, diferença de potencial. É que fique claro que é a mesma coisa, se trata da mesma coisa, tá? Então, esses circuitos são análogos. Quando você for desenhar no seu caderno, você não vai desenhar do jeito que está o GIF. Você vai desenhar esse esquema aqui do lado direito. O I representa a intensidade da corrente elétrica, né? Essa setinha vermelha está indicando o sentido da corrente. Está indicando que ela saiu do polo positivo da pilha e está indo no sentido horário do circuito. Então, a seta vermelha não quer dizer que a corrente é um vetor. Não é uma grandeza vetorial.
Essa seta vermelha é simbólica. Ela só está representando aqui o sentido da corrente. Então, a corrente está saindo do polo positivo para o polo negativo da pilha. Esse L é a lâmpada. Então, essa lâmpada aqui é representada por um L. E esse aqui é o que a gente chama de gerador elétrico. É o epsilon, tá? É uma letra grega que corresponde à diferença de potencial, tensão elétrica, voltagem. Vocês podem também ver um U ou um E maiúsculo aqui no lugar. Vai depender muito do livro ou do esquema que a gente vai utilizar. Pode ser modificado com certeza. Vocês têm que ficar familiarizado com todo e qualquer tipo de modificação em relação a isso. Esse L, então, é a lâmpada e a diferença de potencial ela está relacionada, então, com a energia que é fornecida pela fonte de energia, que é o gerador, às cargas do circuito. Então, a gente pode ter dois tipos de fonte, né? Nós podemos ter uma fonte que gera uma corrente que a gente chama de corrente alternada e nós temos também aquele gerador que gera uma tensão elétrica baixa e uma corrente contínua. Pode haver essas duas possibilidades. Em nossas casas, a tensão elétrica aqui em Araguaína é de 220 volts, por exemplo. Mas não é assim em todo o Brasil, né? Nós temos algumas regiões do Brasil, por exemplo, na Bahia, em que a tensão elétrica é de 110 volts. E quando a gente fala assim, na Bahia, também não é em todas as cidades. Pode haver alguma região da Bahia em que a tensão também é de 220. Mas a maior parte da Bahia, por exemplo, é de 110 volts. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for comprar um aparelho para ligar ele na tomada aqui. Por quê? Se você conectar um aparelho de 110 volts, você comprou um aparelho que a tensão dele é de 110 volts, e você vai conectar ele numa tomada de 220 volts, o que é que pode acontecer com esse aparelho? Ele só precisava de 110 volts para ligar, e você colocou ele ligado em uma tomada que é o dobro da tensão que ele precisa. Provavelmente, mas é muito certo que esse aparelho vai queimar ou ele vai ser danificado, né? Porque você excedeu a tensão elétrica que ele necessitava para ser ligado. Mas o que acontece na prática se você fizer o contrário? Se você pegar um aparelho de 220, ele precisa de 220 volts para ligar e você vai ligar ele numa tomada de 110 volts. Será que esse aparelho vai ligar? Será que ele queima? O que acontece com esse aparelho? A tomada não fornece a tensão que ele precisa para ser ligado. Se ela não fornece a tensão suficiente para ele ser ligado, provavelmente ele não vai funcionar com toda a sua potência. Então ele não chega a queimar, mas ele também não tem um ótimo funcionamento. Ele não vai exercer toda a sua potência. Então, por exemplo, eu tenho uma lâmpada de 3 volts. Ela precisa de 3 volts, que é a tensão, né, no caso, que é representada aqui pelo U. Eu preciso de 3 volts para ligar essa lâmpada. O que eu faço? Vocês lembram daquelas pilhas tamanho D, que elas são grandona? Cada pilha daquela tem 1,5 volts. 1,5 volts não ligaria essa lâmpada de 3 volts. Eu precisaria de mais uma pilha, né? Então eu pego 2 pilhas, cada uma tem 1,5 volts e eu vou conectar uma pilha na outra em série, dessa forma. E só assim eu vou conseguir ligar essa lâmpada de 3 volts. Se eu pegar só uma pilha, ela não vai ligar. Por quê? Porque só uma pilha não tem tensão, ou seja, não tem diferença de potencial suficiente para movimentar as cargas nesse circuito aqui. Porque essa pilha requer uma tensão de 3 volts para ser ligada, certo? Então aqui nós temos que a diferença de potencial ela pode ser chamada de tensão elétrica ou de voltagem. Quando ela for ser chamada de diferença de potencial, a gente vai utilizar uma sigla chamada DDP, em minúsculo.
Quando for tensão elétrica, você sempre vai ver um U maiúsculo. E quando for voltagem, um V maiúsculo. A unidade de medida, seja qual for a nomenclatura que você utilize, vai ser o volt. E é simbolizado por um V maiúsculo também, em homenagem ao físico, cientista que pesquisou sobre o assunto, volt. Para finalizar, a gente vai falar sobre interruptor. Interruptor é um dispositivo capaz de abrir ou fechar o circuito elétrico. Então, o que acontece? Quando o circuito elétrico está fechado, os fios estão conectados de um polo a outro da pilha, vai ser estabelecida uma corrente elétrica e a gente vai conseguir ligar a lâmpada. Só que existem outras formas de interromper um circuito elétrico, não necessariamente utilizando só o interruptor. Nós temos aqui um circuito elétrico simples, em que esse aqui é o interruptor, essa aqui é o nosso gerador, nossa fonte de energia, e esse aqui é a nossa lâmpada. Mais tarde vocês vão saber como é que a gente chama a lâmpada. Então, assim, vou fechar a chave. Quando eu fechar a chave do interruptor, é estabelecido aí a corrente elétrica e a lâmpada acende. A gente pode, para interromper a corrente, a gente pode desconectar um dos fios, interrompemos a corrente. Nós podemos cortar um dos fios, que significa a mesma coisa, eu venho aqui, cortei o fio. Ou nós podemos, por exemplo, acrescentar aqui um elemento isolante, né? Quando a gente acrescenta um elemento isolante, veja se eu coloquei uma borracha, não há então condução de cargas elétricas pelo circuito. Por quê? Porque esse elemento aqui ele é um elemento isolante. Ele interrompeu o circuito elétrico, né? Vou removê-lo daqui, vou ligar de novo. Ou por último, a gente pode pegar a chave e abrir a chave do interruptor. Isso também faz com que seja cessado o fluxo de cargas no circuito e a lâmpada não acende.